Bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar de um dos 6 suplementos com maior evidência científica, principalmente em esportes de endurance, que é a cafeína. Você aí que treina, seja fazendo um esporte de endurance, como ciclismo, corrida, natação, ou você é um atleta de musculação, faz treinos de força, ou é um atleta que faz esportes coletivos como tênis, handebol, basquete, vôlei, provavelmente a maioria de vocês aí já fez uso da cafeína e tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre esse suplemento e a performance esportiva. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou contar para vocês aí sobre a cafeína e os seus efeitos na performance esportiva. A forma mais eficiente de suplementação da cafeína hoje é a cafeína anidra. E o que ela faz? Ela vai reduzir a dor, porque ela é um antagonista do receptor de adenosina lá no nosso sistema nervoso central. Então, ela aumenta a liberação de endorfina, ela melhora a produção das catecolaminas e isso vai fazer com que a gente tenha uma melhora da função muscular, do estado de vigilância e de alerta e que haja uma redução na percepção de dor durante a atividade física. Normalmente, as doses utilizadas variam de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, de 30 a 60 minutos antes da atividade física, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. E hoje existem muitos estudos envolvendo aí a cafeína, muitas questões que estão sendo discutidas, porque a gente sabe que existem diversos fatores que vão influenciar nos efeitos da cafeína na performance física. Então, a gente sabe que ela é um suplemento muito estudado, principalmente para melhorar a performance física em atividades de endurance, mas também o seu efeito ergogênico em atividades intermitentes e também nos exercícios de força. Então, muitos fatores vão influenciar nos efeitos da cafeína, em quem é esse indivíduo, alguns fatores genéticos, então algumas pessoas são mais sensíveis aos efeitos da cafeína, os efeitos colaterais que podemos ter com o uso da cafeína, a dose a ser suplementada, os hábitos diários, a hora que eu vou suplementar do dia, né, essa cafeína. Então, todos esses fatores vão influenciar nesse efeito relacionado à performance e eu vou falar sobre cada um deles aqui com vocês nesse vídeo. Existem diversas formas de suplementar a cafeína. Pode ser através da cápsula, através da goma, bebendo o próprio café, né, o café coado, o café expresso, o café instantâneo. Alguns chás também são fonte de cafeína, como o chá verde, o chá mate, o chá preto. E o café, ele é fonte de alguns compostos bioativos que têm outros efeitos benéficos além da cafeína. Então, ele tem o ácido clorogênico, o ácido cafeico, o ácido químico, as catequinas, o ácido hidroxicinâmico, que vão ativar o NF2, que vai fazer o quê? A liberação de proteínas ligadas à defesa celular, ou seja, à defesa antioxidante, e também vão reduzir a síntese de proteínas inflamatórias e fazer a biogênese mitocondrial. Mas o que é biogênese mitocondrial, Nutri? É o aumento do nosso número de mitocôndrias, que são as nossas células responsáveis pela produção de energia e a queima de gordura. Então, você tendo mais mitocôndrias, você vai ser mais eficiente na produção de energia e também na queima de gordura. E a biogênese mitocondrial é também um efeito que ocorre com a prática regular da atividade física, também é um efeito esperado do treinamento, uma adaptação gerada pelo treinamento. Então, mais um motivo aí para você tomar aquele cafezinho que a gente tanto ama, afinal, quem não gosta de saborear um bom café? Mas antes de continuar, e agora eu vou falar aqui sobre os fatores envolvidos no uso da cafeína e a performance física, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. O
primeiro dos fatores que influencia no uso da cafeína é a dose. A mais usual é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, 60 minutos antes da atividade física. Essa dose promove uma melhora de 1 a 8% em exercícios aeróbicos, ou seja, exercícios com alta demanda glicolítica, como o futebol, a natação, o vôlei, o handball, os exercícios de endurance, natação, ciclismo, corrida, triatlon, pela ação que a cafeína tem no sistema nervoso central, melhorando o estado de alerta, diminuindo o tempo de reação e a percepção do esforço durante a atividade física. Só que outros estudos, eles avaliaram, concluíram que tanto as doses menores, como aquelas doses inferiores a 3 miligramas por quilo de peso, quanto as doses maiores, entre 6 a 9 miligramas por quilo de peso, promovem esses efeitos benéficos da cafeína relacionados ao sistema nervoso central. Mas as doses menores não vão ter os efeitos, aquelas doses menores que 3 não vão ter os efeitos periféricos no nosso organismo que a cafeína exerce. Um outro estudo realizado por Zhang e colaboradores em 2020 analisou os efeitos de doses menores da cafeína, de 3 miligramas por quilo de peso, doses moderadas, 6 miligramas por quilo de peso, e doses mais elevadas, 9 miligramas por quilo de peso, na performance cognitiva e ativação cerebral. E o que eles encontraram? Eles encontraram que doses menores, em torno de 3 miligramas por quilo de peso, foram mais eficientes na cognição e na ativação cerebral, indicando que essas doses menores são suficientes para induzir a saturação dos efeitos da cafeína no sistema nervoso central. Um outro estudo do Sprite em 2014 pontuou que o uso de doses moderadas a altas, em torno de 6 a 9 miligramas por quilo de peso, só se justifica pelos efeitos periféricos da cafeína. Lógico que são necessários mais estudos comparando o uso de doses menores com doses moderadas a mais elevadas de cafeína, lembrando que, como vimos, as doses menores já são suficientes para ter aí uma melhora na performance esportiva pelo efeito que a cafeína tem no sistema nervoso central, e quando for fazer o uso de doses mais elevadas, levar em conta a tolerância individual, o tipo de exercício, e que está relacionado com os outros fatores que eu vou falar daqui a pouco. Então, quem é esse indivíduo, se ele é sensível ou não à cafeína, se ele tolera doses mais elevadas de cafeína, então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Outros estudos demonstraram que o uso de doses mais elevadas de cafeína, entre 6 a 9 miligramas, levaram a uma alteração no fluxo oxidativo de substratos, ou seja, houve uma utilização de lipídios, de gordura como fonte de energia e uma preservação do glicogênio muscular em testes aeróbicos quando a cafeína foi administrada antes e após as atividades físicas. E isso nos leva a crer que a cafeína ela tem um mecanismo interessante de utilização da gordura, porque ela induz a lipólise através da utilização dessa maior disponibilidade de ácidos graxos na corrente sanguínea para serem utilizados como fonte de energia, dessa forma preservando o glicogênio muscular, o que leva à melhora da performance quando ela é usada antes, durante e após a atividade física. Por outro lado, quando o assunto é treinamento de força, os estudos internacionais recentes não demonstram uma posição clara com relação aos efeitos ergogênicos da cafeína no treinamento de força. Alguns estudos dizem que sim, outros dizem que não. Alguns dizem que o uso de doses moderadas, em torno de 6 miligramas, promove uma melhora da força muscular quando comparado com o uso de doses menores, e que também o uso de doses maiores, em torno de 9 miligramas por quilo de peso, vai promover uma melhora maior ainda, porque vai haver a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, que favorece a contração muscular. E o Polito, num estudo de 2019, que é um estudo recente, demonstrou que o uso de doses menores, em torno de 3 miligramas, também promovem a melhora da força muscular.
Então, esses dados inconclusivos nos levam a crer que essas doses preconizadas entre 3 e 6 miligramas por quilo de peso podem não ser ideais para todas as pessoas. E aí é que entram os próximos fatores que vem aqui no vídeo. Então fica colado aí que eu ainda vou falar muita coisa sobre a cafeína que te interessa. Falei das doses e agora você deve estar aí se perguntando, bom, Nutri, mas quanto tempo antes eu devo fazer uso da cafeína? A gente sabe que o uso de doses entre 3 e 6 miligramas vai atingir um pico no plasma em torno de 30 a 90 minutos após a administração. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Só que fizeram um estudo onde foi administrada uma dose de 5 miligramas por quilo de peso antes de um treino de ciclismo, 60 minutos antes. E esse estudo obteve o mesmo resultado que um outro, onde a mesma dose de 5 miligramas foi administrada, só que 180 minutos antes de um treino de ciclismo. Isso nos leva a crer que o tempo de administração da cafeína, quanto tempo antes eu vou usar, suplementar essa cafeína, ele não está relacionado com o seu pico no plasma, e sim com uma janela de possibilidades que envolvem o seu metabolismo. E a gente sabe que isso vai variar de indivíduo para indivíduo e que a cafeína, ela tem uma meia-vida que pode variar de 3 até 7 horas, né, no nosso organismo. E como eu falei que existem vários fatores que permeiam a suplementação da cafeína, existem alguns indivíduos com polimorfismo genético numa enzima chamada CYP1A2, que participa do processo de metabolização da cafeína. Então, as pessoas que têm uma alteração genética nessa enzima vão metabolizar a cafeína de forma mais lenta e vão ser mais sensíveis à cafeína. Por isso que a gente tem que avaliar cada pessoa quando a gente for pensar em quanto eu vou administrar de cafeína, levando em consideração todos estes fatores. Teve um outro estudo que analisou a cafeína com o uso combinado de carboidratos, então diferentes doses de cafeína entre 1,5 e 9, e observou-se que o pico no plasma foi mais longo e mais prolongado, chegando à conclusão de que o uso da cafeína combinado com carboidratos levou a uma melhora da performance na corrida intervalada e também nos testes de ciclismo. Então, os mecanismos de ação da cafeína ainda devem ser investigados, porque sabemos que a administração de altas doses, como por exemplo 8 miligramas por quilo de peso, vai aumentar os estoques de glicogênio no músculo, enquanto que a administração de baixas dosagens, de 1,5 a 3, melhora a performance pela possível ação da cafeína no sistema nervoso central. Apesar de todos os benefícios que eu citei aqui, a cafeína, ela tem efeitos colaterais? Sim, ela tem efeitos colaterais. Ela é para todo mundo? Não. Algumas pessoas podem apresentar dor de cabeça, aumento do cansaço, depressão, sono, irritabilidade, diminuição do estado de alerta e produtividade, náusea, rigidez com o uso da cafeína, o que vai impactar na performance desse atleta. E alguns estudos demonstram que os consumidores habituais da cafeína, eles vão ter uma resposta menor do que aqueles consumidores que não são habituais, né? Até foi visto que a administração da cafeína 1 hora antes do exercício em consumidores não habituais obteve uma melhor resposta. Então, alguns estudos dizem que sim, que os consumidores habituais vão ter uma menor resposta ao uso da cafeína, outros não. E ainda se investiga que alguns estudos, né, demonstraram que o uso crônico da cafeína, as pessoas que fazem esse uso crônico, elas vão ter um menor resultado, né, com a administração da cafeína. Então, eu vou precisar administrar doses mais altas, doses agudas mais altas, para que este indivíduo responda ao uso da cafeína. E quanto ao horário de uso da cafeína, será que tem diferença? Bom, o que se viu foi que o uso entre as 6 e as 10 da manhã obteve melhores benefícios do que o uso entre as 16 e as 20 horas. Só que antes de exercícios de força, alta intensidade, curta duração, o Time Trial Test de 3 km, o efeito foi o mesmo, independente do horário. Agora,
em exercícios aeróbicos não. A gente teve um melhor resultado com a administração da cafeína pela manhã. Acontece que se essa cafeína for administrada aí no período da tarde e da noite, no intervalo aí de 6 horas antes do horário de se deitar, ela teve interferência no sono desses indivíduos. Então, a administração aguda de uma dose de 400 miligramas interferiu no sono. Então, é importante, sim, a gente considerar o horário que a gente vai usar a cafeína e, vou repetir, para quem eu vou usar a cafeína, né? Se esse indivíduo é um metabolizador rápido, se ele é um metabolizador lento, né? Se ele é um metabolizador lento, se ele usar a cafeína e provavelmente após as 14 horas ele já vai ter prejuízo com relação ao sono. Então isso é muito importante, considerar quem está ali na minha frente, para quem eu vou suplementar essa cafeína. E para finalizar, eu vou falar dos efeitos fisiológicos. Então sabe-se que os indivíduos treinados, eles têm um efeito maior aí com o uso da cafeína por ter uma ação neuromuscular melhor, só que por outro lado, eles precisam de uma dose maior de cafeína por ter uma quantidade maior dos receptores de adenosina. E lembram que eu falei lá no início do vídeo que uma das ações da cafeína lá no sistema nervoso central é sendo um antagonista dos receptores de adenosina? Então ela se liga a esses receptores e vai melhorar o estado de alerta, o tempo de reação, diminuir a percepção de esforço durante a prática de atividade física. Então, pelo fato dos indivíduos treinados terem uma quantidade maior desses receptores, eles também vão precisar usar uma quantidade maior de cafeína, apesar de ter um efeito melhor com o uso da cafeína, né? Lembrando que sempre analisar individualmente a necessidade, né, de cada pessoa aí. Nem todas as pessoas vão ter resultados com o uso da cafeína, então alguns estudos demonstraram que algumas pessoas não obtiveram melhora na performance por todos aqueles fatores que eu falei, também devido aos polimorfismos genéticos que podem fazer com que essas pessoas não metabolizem a cafeína. Então é importante avaliar todos esses fatores na hora de pensar em suplementar e sempre procurar orientação de um profissional especializado. E lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui no canal, então não esquece de curtir, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal, de ativar a notificação aí, né, o sininho, para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. E não deixe de curtir, né? Porque quanto mais você curte, mais o YouTube vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse, né? E para quem quiser também, esse vídeo, ele foi feito com base em uma revisão científica, né? De dezembro de 2020. E eu vou deixar o link aqui para vocês, Caffeine and Exercise Performance, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês, tá? Beijos da Nutri, comentem aí o que gostaram, o que não gostaram, quais assuntos vocês querem ver aqui no canal. Lembrando que já tenho vários vídeos aí relacionados à saúde, emagrecimento, qualidade de vida, nutrição esportiva. Então não deixem de colocar aí nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até mais e até aí o próximo vídeo, até semana que vem.